E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1196. Temos aí joguinhos do jogo 2 ao jogo 7, são jogos de sábado. Aí 4 joguinhos da Copa do Mundo de Clubes, 6 jogos da Série B e 4 jogos da Série C. Bora lá, sem enrolação, jogo 1, Palmeiras e Porto. Copa do Mundo de Clubes, né? Primeira rodada do Grupo A. Palmeiras em 2025 tem 23 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. É o quarto no nosso Brasileirão aqui. Melhor campanha da Libertadores esse ano. O Porto foi o terceiro no Campeonato Português. 22 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fez 65 gols e levou 30. Na Liga da Europa foi até os playoffs e foi eliminado pela Roma. Do total teve lá na Liga 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como se classifica 2 em cada grupo, né? Provavelmente vai ser os dois, Palmeiras e Porto. E acha aqui que o empate seria seria um excelente resultado para os dois. Tá um empatezinho ali de 0-0, tá bom demais. E aí depois é só golear os outros dois adversários e os dois se classificam, tá bom? Eu vou de empate nesse jogo aqui. Jogo 2, CRB e Goiás, 12ª rodada da Série B. O CRB é o 7º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 4 vitórias e um empate, ainda não perdeu. Em 2025, como mandante, tem 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. E vem numa sequência aí de ganha em casa, né? Ganha em casa e perde fora, ganha em casa e perde fora. Em casa só levou 1 gol em 5 jogos, hein? O Goiás é o líder, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Jogando fora de casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Em 2025, como visitante em todos os campeonatos, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. No total já fez 15 gols e levou 6. Os últimos 10 jogos entre eles, independente do mando, 2 vitórias do CRB, 2 empates, 6 vitórias do Goiás. Em Alagoas, nesses 10 jogos aqui, 2 vitórias para cada um. O último resultado foi CRB 0, Goiás 1. Uma leve vantagem aqui para o Goiás, né? A diferença aqui é que, para mim, até agora, o CRB enfrentou em casa só 3 entre os 10 primeiros colocados. E o Goiás fora não enfrentou nenhum dos 10 primeiros colocados. Isso aqui vale vaga para liderança. Eu vou de CRB nesse jogo aqui. Esqueci de fazer um pequeno comentário, tá? O Palmeiras e Porto, eu não sei se o Porto cedeu muitos jogadores para a seleção de Portugal, tá? Realmente não consegui achar isso. E não sei como é que eles vão voltar para esse time do Porto. Aqui CRB e o Palmeiras, eu acho o Palmeiras favorito. CRB e Goiás, eu acho que o Goiás é favorito, tá? Mas eu vou de CRB. Jogo 9, Ituano e São Bernardo, 9ª rodada da Série C. O Ituano é o 8º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em Itu, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota. O Ituano em 2025 em todos os campeonatos tem 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Está a 4 jogos sem vencer. São Bernardo logo atrás, né, o 10º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 vitórias e 2 derrotas. Em 2025, como visitante, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Perdeu os últimos 2 jogos. São 12 jogos entre eles, 3 vitórias do Itu, 3 empates, 6 vitórias do São Bernardo. Jogando em Itu foram 2 vitórias do Itu, 2 empates, 2 vitórias do São Bernardo, bem equilibrado, né? O último jogo em Itu foi Ituano 0, São Bernardo 2. E só um detalhe aqui, o São Bernardo venceu os últimos 3 jogos entre eles, pelo Paulistão de 22, 23 e 24. Esse ano não se enfrentaram, porque o São Bernardo estava na Série A1 e o Ituano estava na Série A2. Eu acho que o São Bernardo é um pouquinho mais favorito, mas eu vou de Ituano e empate nesse jogo aqui. Tô indo no Ituano aqui só por uns simples detalhes, né? 4 jogos sem vencer é muita coisa. Jogo 4, Ponte Preta e ABC. A Ponte, essa aqui é a 9ª rodada da Série C. A Ponte é a líder, primeira colocada, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Em Campinas, 2 vitórias, 2 derrotas. A Ponte em 2025 em Campinas tem 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O ABC é só o 15º colocado, 1 vitória, 6 empates, 1 derrota.
Como visitante, uma vitória, 3 empates, não perdeu. Em 2025, jogando fora, o ABC tem 4 vitórias, 5 empates e uma derrota. Empatou os 3 últimos jogos. Até hoje são 11 jogos entre eles, 5 vitórias da Ponte, 3 empates, 3 vitórias do ABC. A Ponte mandante nesses 11 jogos foram 4 vitórias da Ponte, 1 empate e uma vitória do ABC. O último jogo em Campinas ficou no 0-0. Ponte Preta, primeira colocada, né? O ABC 15º. Tá? Nos históricos em casa também deu mais ponte que a ABC o empate. Eu vejo aqui poucos favoritos nessa loteca aqui, eu acho que esse aqui é a Ponte Seco no jogo 4. Tá aí a marcação na Ponte, eu vejo aqui que se a Ponte só de empatar, para mim já vai ser uma zebra. Jogo 5, Atlético Paranaense e Remo. 12ª rodada da Série B, o Atlético Paranaense é só o 12º, né? 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em Curitiba, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2025 em casa são 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O problema do Atlético Paranaense aqui que eu vi nos jogos, leva muito gol, tá? O Remo é o 5º colocado. 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Jogando fora de Belém não venceu. 4 empates e 1 derrota. Em 2025 fora são 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Foram 6 jogos entre eles, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 4 empates. Em Curitiba foi 4 jogos, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 2 empates. O último jogo em Curitiba foi 1-1. Mesmo o Atlético Paranaense aqui não vindo muito bem, né? Não imagino o Atlético Paranaense perder 2 jogos seguidos em casa, tá? Então aqui eu vou de Atlético Paranaense no jogo 5. Jogo 6, Anápolis e Retrô. 9ª rodada da Série C. O Anápolis é o último, né? Ou 20º, não venceu ainda. 6 empates, 2 derrotas. Como mandante, 3 empates, 1 derrota. Em 2025 são 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Retrô, tão ruim quanto o Anápolis, né? É o 18º. 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Como visitantes são 4 jogos, 4 derrotas. Em 2025, jogando fora, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Até hoje fizeram 2 jogos, né? Uma vitória para cada um. O mandante, o time da casa, venceu. Em Anápolis foi Anápolis 2, Retrô 1. Eu vou seco, eu vou sem medo aqui. Eu vou em Anápolis nesse jogo aqui, tá? Coloquei um pontinho de interrogação ali, tá? Talvez até faça um empatezinho no jogo 6. E um Fzinho ali na Ponte Preta, jogo 4. Para mim é um dos mais favoritos dessa loteca aqui. Jogo 7, Atlético Mineiro e Operário. 12ª rodada da Série B. Aliás, desculpa, hein, gente, pelo amor de Deus. É o Atlético de Minas, né? E o Operário, Atlético, tá? Não é o Atlético Mineiro, não, pelo amor de Deus. 12ª rodada da Série B. O Atlético é o 19º, 2 vitórias, 9 derrotas. Em casa, 1 vitória, 4 derrotas. Em 2025, como mandante, 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Nesses 11 jogos aqui, em 7 não fez nenhum gol. E só em um jogo não levou gol. Vem de 4 derrotas seguidas. O Operário é o 11º, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora são 2 vitórias, 4 derrotas. Em 2025, como visitante, 4 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Vai ser o primeiro jogo entre eles, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu segundo duplo. Tá aí meu segundo duplo no Atlético. Aliás, desculpa, empate Operário. Jogo 8, Bayern de Munique e Auckland City. Primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, do grupo C. Né? O Bayern de Munique chega aqui como campeão alemão. 25 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Fez 99 gols e levou 32. Na Champions League foi até as quartas, foi eliminada pela Inter, que foi vice-campeã da Champions. E na Champions o Bayern teve 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O Auckland City, na Nova Zelândia, é o terceiro do Grupo Norte. Lá 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Não dá para imaginar outro placar aqui sem ser Bayern, né? Para mim é o segundo grande favorito dessa loteca aqui.
Tá aí a marcação no Bayern. Bora pro jogo 9. Novo Horizontino e Cuiabá. 12ª rodada da Série B. O Novo Horizontino é o segundo colocado. 6 vitórias, 4 empates, só uma derrota. Em casa, 4 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu. Vem aí de 4 vitórias seguidas. Em 2025 como mandante, 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O Cuiabá vem bem, né? É o terceiro colocado, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fora de casa, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Em 2025, jogando fora, 7 vitórias, 6 empates, só 1 derrota. Vai ser o primeiro jogo entre eles. E aqui, né, talvez Novo Horizontino favorito, não sei, tá? Mas o Novo Horizontino vem de 4 vitórias seguidas. Não acredito na 5ª vitória seguida. Então eu vou no Cuiabá no jogo 9. Tá aí o meu terceiro duplo. Eu acho que o Novo Horizontino até entra como favorito, tá? Mas 5 vitórias seguidas é difícil um time ganhar tudo isso, hein? Jogo 10, PSG e Atlético de Madrid. Primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, do grupo B. O PSG vem aí como campeão francês. 26 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Fez 92 gols e levou 35. É o campeão da Champions League, né? 11 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Pega o Atlético de Madrid, foi o terceiro no Campeonato Espanhol. 22 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. Fez 68 gols e levou 30. Na Champions foi até as oitavas e foi eliminado pelo Real Madrid. No total, o Atlético de Madrid na Champions fez 7 vitórias, 3 derrotas. Em 2024 tiveram um jogo, acho que foi o único jogo deles, foi PSG 1, Atlético de Madrid 2, eu acho que não teve outro jogo. Eu não sei aqui do favoritismo, né? Fica bem complicado porque tanto o PSG quanto o Atlético de Madrid, os dois estavam jogando a UEFA Liga das Nações, tá? Inclusive o Mbappé fez gol lá no terceiro lugar. Não sei quantos jogadores eles acabaram cedendo para as seleções, não sei como é que os jogadores vão voltar aqui para esse campeonato. Bem difícil, mas eu vou pelo PSG, pelo que ele fez com a Inter, tá? Na final da Champions. Se tiver completo, eu acho que PSG passa a ser favorito, mas eu não sei como é que vem, então eu vou tirar o favoritismo, mas vou de PSG. Se PSG tivesse jogando que nem jogou na Champions, aí seria favorito, tá? Jogo 11, Atlético Goianiense e Curitiba. O Atlético Goianiense é o 13º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em Goiânia, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Em 2025 tem 5 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. O Coritiba é o 4º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando fora, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Em 2025 como visitante, tem 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. O Coritiba está a 4 jogos sem perder. Tem 18 jogos entre eles no histórico, 8 vitórias para cada um e 2 empates. Em Goiânia, 6 vitórias do Atlético Goianiense, 2 empates, 2 vitórias do Coritiba. O último jogo em Goiânia foi Atlético 2, Coritiba 0. Nesses 18 jogos entre eles, em 12 o mandante venceu. Eu tô vendo aqui, né, bem equilibrado, 13º para 4º tá longe, mas não tá muito disparado não, tá? Uma vitória aqui do Atlético Goianiense já vai lá para cima, encosta bem lá nos outros times que estão lá em cima. E eu vou pelo jogo dos mandantes aqui, tá? Talvez até o Curitiba seja um pouquinho mais favorito, mas o Atlético Goianiense acabou ganhando do Atlético Paranaense. E isso aqui me deixou um pouquinho preocupado. Eu vou de Atlético Goianiense no jogo 11. E aproveitei ali e fiz meu 4º duplo. Jogo 12, Ipiranga e Confiança. 9ª rodada da Série C. O Ipiranga é o 4º colocado, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Jogando em Erechim, 3 vitórias e 1 derrota. Em 2025 como mandante, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Vem muito bem o Ipiranga. O Confiança é o 19º, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Fora de casa não venceu, 1 empate, 3 derrotas. Em 2025 como visitante, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas.
5 jogos até hoje entre eles, 3 empates e 2 vitórias do Confiança. Jogando no Sul, só teve um jogo, Ipiranga 1, Confiança 1. Eu acho aqui que tá tudo pro Ipiranga quebrar esse tabu aqui de nunca ter vencido Confiança, né? E eu vou de Ipiranga no jogo 12. Jogo 13, Criciúma e Amazonas, 12ª rodada da Série B. O Criciúma é o 15º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2025 como mandante, 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. O Amazonas é só o 18º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fora de casa não venceu, 1 empate, 4 derrotas. Em 2025 jogando fora, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Primeiro jogo entre eles, o Amazonas ainda não venceu e eu acredito que não vai vencer não. No máximo aqui um empatezinho, mas eu vou de Criciúma no jogo 13. Jogo 14, Botafogo e Seattle Sounders. O Botafogo aliás, esse aqui é o jogo, né, da Copa, da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, né? O Botafogo aqui começou como o 6º na Série A no Brasileirão. 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em 2025, 14 vitórias, 4 empates, 15 derrotas. O Seattle Sounders, no Campeonato Americano, é o 6º colocado na Conferência Oeste. 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fez e levou 25 gols. Meu amigo, se o Botafogo não ganhar esse jogo aqui, esquece, está eliminado, porque depois vem pedreira para ele. Eu vou de Botafogo seco. E mais um F aqui no Botafogo, acho que são os 3 favoritos da rodada. Estou preocupado aqui com meus 4 duplos, talvez eu faça mais 1 ou mais 2. Se fizer, vai ser no jogo 5. E o outro eu ainda realmente eu não sei, tá? Estou muito na dúvida ali, jogo 12, jogo 13. Quem mais? Jogo 12, jogo 13. Né? E talvez o jogo 2. Eu vou até colocar uma interrogação ali. Tá, eu coloquei as interrogações. Por acaso tem 4 duplos, se resolver fazer mais 1 ou 2, vai ficar ali no jogo 2, no jogo 6, no jogo 12, no jogo 13. Tá um empatezinho ali, tá bom? Tá aí meu joguinho, boa sorte aí pra todo mundo, uma ótima semana, tá bom? Abraço.